Olá pessoal, eu sou Eduardo Girão, jornalista gastronômico e consultor de queijos especiais do Supernosso. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Diáquero, sommelier do Fasano. A gente está oferecendo hoje para vocês um curso de harmonização de queijos e vinhos, elegendo aí queijos mineiros e importados, artesanais e industriais, com os vinhos que o Gustavo muito competentemente selecionou. E é um prazer a gente estar com vocês aqui nesse curso online, um formato inovador aí que a época pede, dentro da 11ª Feira de Vinhos Supernosso. Tá? Hoje a gente vai fazer um percurso aqui de 6 etapas, incluindo queijos de vaca e de cabra, queijo de massa dura, queijo de mofo branco, mofo azul, como eu falei, mineiros e internacionais, estrangeiros. E vamos fazendo um de cada vez aqui, para a gente poder comentar as harmonizações, características de cada queijo, características de cada vinho e por que cada queijo funciona melhor com cada vinho. E inclusive para servir de convite para todo mundo testar em casa também com os queijos e vinhos que são do Supernosso, para ir acompanhando a gente nessa aula, fica uma ideia aí para todos. Né, Gustavo? Isso aí. E é muito bom a gente falar da diversidade que o Supernosso nos proporciona. E quando a gente vai falar de harmonização, não só com queijos, mas no quesito da gastronomia em geral, ter essa possibilidade de brincar com as uvas, com as regiões e tudo mais, é algo muito positivo para nós profissionais. E o Supernosso tem um portfólio fantástico de uvas com uma variedade muito grande e de terroirs específicos que eu acho que vai dar para a gente fazer um panorama bem bacana aqui. Eu acho que é importante a gente frisar também que essa combinação queijos e vinhos é uma cultura recente, né, de mais ou menos uns 4.000 anos de história. São dois elementos que sempre faz parte da cultura enogastronômica. Queijos e vinhos sempre funcionaram muito bem. São dois produtos que dependem muito do terroir de onde eles vêm. Né? A gente falar da região de onde o queijo é produzido ou onde o vinho é produzido fala muito alto nessa hora. A gente só não pode afirmar que são dois produtos irmãos porque um é feito de leite e o outro é feito de uva, mas poderia dizer que são primos, né? São fermentados. São fermentados, né? Tem essa aproximação. É bem isso. E a gente começa com o espumante, né? Isso mesmo. Você prefere que a gente beba primeiro o vinho, coma o primeiro queijo? Você, como sommelier, prefere de que maneira? No quesito de harmonização, boa pergunta, digo de passagem, eu sempre gosto de brincar primeiro com o vinho, preparar a boca, depois eu venho com a refeição e logo depois eu volto com o vinho para ver essa junção de elementos, ou então se são elementos que estão nos dois extremos, que é uma harmonização que a gente pode brincar também, né, de contraposição. Então é sempre bom a gente molhar a boca primeiro e depois vir com a garfada ou vir com o queijo e fazer essa brincadeira com os elementos. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente vai começar a história então com o espumante brasileiro. Diga-se de passagem, os espumantes brasileiros andam nos enchendo de orgulho há anos. E aqui é mais um belo exemplar que nós estamos fazendo no nosso país. É o Valduga Surly. Aqui a gente tem uma base de Chardonnay, método tradicional. É um vinho, um espumante que praticamente não tem intervenção do enólogo, tampouco é filtrado, mantém as leveduras dentro da própria garrafa. Então vocês vão notar na taça que ele tem uma turvidez muito marcada. Não é aquele vinho límpido, não é um espumante límpido. E isso não é, hora alguma, nuances que o vinho esteja estragado ou com defeito. É desse perfil propriamente dito. E eu vou sugerir a gente servir esse vinho hoje, Girão, em uma taça de vinho tinto com bojo maior. A gente perde um pouquinho na avaliação da perlagem, propriamente dito, mas ganha muito no quesito aromático, principalmente. Obrigado. É comum hoje a gente pegar espumantes método tradicional, mais concentrados, mais encorpados, e servir em taças de bojos mais largos, viu, pessoal? Então, deixo a dica aí para vocês fazerem isso também. Quando é um espumante leve, a gente mantém na taça flotê, mas vale a pena a gente trabalhar também com essas taças de bojo maiores. Saúde, né? Saúde. Nosso último brinde foi virtual, né? Bom fazer esse brinde ao vivo, galera. É delicioso o vinho. Bom, aromaticamente aqui tem aquela cremosidade da Chardonnay, tem as notas de fermento, as notas de pão de padaria, que a gente gosta de brincar, que os bons espumantes apresentam. Em boca bastante intenso, né? Acidez gostosa, está tudo muito equilibrado.
Isso me faz pensar aqui num brie, né? E a gente está com um exemplar aqui que é o São Vicente, que é produzido aqui em Minas Gerais, na cidade de São Vicente, no sul de Minas, que é uma cidade que historicamente sempre produziu queijos de escola europeia, né? Então ali sempre se produziu, desde do início do século XX, mais ou menos 1920, por aí, com a chegada dos dinamarqueses. Os dinamarqueses começaram a trabalhar e fundar fábricas, né? E trabalhar com queijo de mofo branco, mofo azul, olhadura, né? Então esses queijos europeus todos se desenvolveram muito ali no sul de Minas, a partir dessas cidades ali, historicamente, Minduri, Cruzilha, São Vicente. Então esse exemplar, né, vem de lá. É um brie, né, um queijo de vaca coberto com mofo branco e que tem essa cremosidade natural, que é a característica que me levou a selecionar esse queijo pro espumante, né? O espumante vai ter, vai ter o gás, né? Vai ter muito frescor e ele vai fazer um contraste interessante para limpar a boca da untuosidade que esse queijo traz, né? Então Vamos lá, provar. por favor. E aqui a gente está falando de uma harmonização super clássica. É muito comum harmonizar brie com champanhes propriamente dito. Uhum. Aqui a gente não está falando de um champanhe, mas nós estamos falando de um baita espumante, método tradicional, segunda fermentação em garrafa, que vai ter essa estrutura para quebrar essa cremosidade do brie. Tampouco é um brie, né? Porque brie é na França, né? Então, Sim, da mesma maneira com vinho, né? É a mesma interessante falar leitura. isso também. É importante. Mas faz uma junção de elementos aqui, é um equilíbrio, a acidez desse espumante cortando essa cremosidade do brie. Do meu ponto de vista, é uma harmonização que funcionou super bem. A sua escolha foi excelente, e parabéns. aí a gente vai na escola da harmonização tradicional mesmo, a escola clássica. Bem legal. Vamos dar sequência? Vamos lá. Bom, agora a gente vai passar para um vinho branco. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, é que geralmente vocês vão notar aqui que nós vamos ter só 2 vinhos tintos na harmonização. A harmonização, vinhos e queijos, a gente sempre vai pesar mais para os vinhos brancos. No meu gosto pessoal também, mas na teoria o vinho branco ele funciona melhor com queijo. Se a gente for apelar para os vinhos tintos, que também cabe fazer algumas combinações, a gente vai arriscar algumas aqui hoje, vale a pena a gente apostar nos vinhos tintos menos encorpados, com uma fruta mais exuberante e talvez que tenha uma acidez mais marcada. Então vinhos tintos de clima frio, vale a pena a gente arriscar. E 3 uvas eu gosto de brincar. A Gamay, que tem uma fruta bem exuberante, bem macia, a Pinot Noir e a Syrah quando não tem barrica. Que a Syrah tem naturalmente uma picância bem marcada e alguns queijos têm essa picância também, então dá uma combinação legal. Mas a maioria, a maioria dos vinhos que nós vamos degustar hoje são vinhos brancos e a gente vai dar sequência aqui agora com um Verdejo espanhol. É uma uva que nós brasileiros, infelizmente, exploramos pouco. O que nós estamos aqui degustando é um Bardos, é da denominação de origem de Rueda, propriamente dito, que é a principal denominação de origem do mundo para essa uva Verdejo. A Verdejo sempre teve uma linha mais clássica, com as notas oxidadas bem marcadas, e recentemente eles começaram a produzir vinhos mais frescos, com acidez mais interessante e que atende melhor o público do mundo inteiro de uma forma em geral. E aqui é um exemplo desse. E um outro detalhe muito interessante é que é um vinho de costa, não de mar, mas de rio, né, do rio Douro do lado português e Douro do lado espanhol, que esses vinhedos de Verdejo estão bem próximos do rio e funcionam muito bem. Aqui a gente tem notas aromáticas puxadas mais para polpa branca, um pouquinho de pera, um pouquinho de pêssego maduro. Pêssego é bem evidente. Em boca um vinho limpo, né? Muito, muito equilibrado. Vou te convidar para a gente fazer o casamento, né? Vamos lá. Maridaje, como se fala lá na Espanha, né? Inclusive, né? Isso O vinho aí. espanhol também. É um queijo de cabra tipo Boursin, que é um queijo fresco, né? Bem fresco, feito com leite de cabra e modelado, né, em bolinhas, colocado aí numa solução, né, de óleo, né, ou azeite. E esse é fabricado aqui em Florestal, muito próximo aqui de Belo Horizonte, inclusive, que é um queijo que vai ter é um queijo muito fresco, muito macio, que vai ter um pouquinho de acidez. Acho que vai casar muito bem com o branco. Queijo de cabra e vinho branco também é uma combinação muito tradicional, principalmente
Sauvignon Blanc. Né? Então é interessante testar o queijo de cabra com, né, o Verdejo, Sim. que vai ser um vinho branco também. Tenho certeza que vai funcionar, mas vai ser uma experiência diferente do Sauvignon Blanc. Sim, vamos lá. Vamos lá? E no que você disse, é importante essa observação, porque o Sauvignon Blanc, na teoria, é a melhor harmonização com os queijos de cabra, propriamente dito. Principalmente o Sauvignon Blanc feito na costa. E ele tem um pouquinho de ervas também, você vai perceber. Então ele vai, acho que casar bem com esse vinho, que não é um vinho ligeiro, né? Então ele é um branco com personalidade também. Gostei. E vou te falar que essas ervas que o queijo proporciona, fluiu bem com o Verdejo também. Eu acho que é um ponto a mais aí nessa brincadeira. Muito bom. A gente vai dar sequência agora, pessoal, com um vinho rosé, mas é um rosé atípico, que é um rosé feito com uva branca. A Pinot Gris, ela é tradicional para a produção de vinhos brancos, mas a Pinot Gris, propriamente dita, ela tem a casca rosada, e é por isso que a gente consegue a pigmentação para se fazer um rosé de uva branca. Tá? A pigmentação desse rosé é muito sutil, muito delicada, se a gente fosse olhar na teoria, puxa mais para o rosé provençal, e a gente vai sentir ele na taça aqui agora. É um rosé produzido em terras argentinas, que é o Piedra Negra, e é produzido pela família François Lurton, que faz vinhos excelentes mundo afora. E em terras argentinas não seria diferente. Obrigado. É isso. A Pinot Gris, pessoal, ela tem a tendência de ser um vinho mais neutro, mais tímido, talvez. Aqui, por ter uma fermentação um pouquinho mais longa, para ganhar essa pigmentação, sai um pouquinho dessa neutralidade. É uma uva que eu gosto muito. Popularmente falando, a Pinot Gris ela funciona bem como vinho de beira de piscina, aquele vinho descontraído, dinâmico, que flui super legal. A acidez que esse vinho nos entrega é interessante e tem umas notas aromáticas aqui puxando para um floral, não sei se você conseguiu identificar isso. Sim. Que deixou esse vinho até mais interessante do que eu imaginava por essa riqueza aromática. Vamos lá? Vamos lá. Aqui a gente vai passar agora para um queijo, um exemplar muito famoso da terra, que é um queijo Minas artesanal, feito em São Roque de Minas, na micro-região da Canastra. Né? Equivale a um adendo também. Quando a gente fala de queijo Minas artesanal, a gente está falando de um tipo de queijo. Né? Da mesma maneira como a gente fala de brie, gorgonzola, parmesão, o queijo Minas artesanal é um tipo de queijo e a canastra é uma região. Então, a canastra não é o queijo, a canastra é a região. Que legal. Né? Então, você tem, até o momento, 7 micro-regiões mapeadas, né, reconhecidas oficialmente para a produção de queijo Minas artesanal. A canastra é a mais popular. E esse produtor aqui, que é o Tradição da Canastra, né, faz em São Roque de Minas um queijo de leite cru de vaca, prensado à mão, maturado em prateleira de madeira. Esse está com mais ou menos 40 dias, ele está com a casca amarelada e por dentro ainda está branco, né, relativamente macio, mas é um queijo que já é considerado um queijo maturado, então já desenvolveu sabor. Tem um pouco de acidez, que é peculiar desse tipo de queijo, e já começa a apresentar alguma doçura, alguma picância, obedecendo já essa ordem, né, esses degraus que a gente já está estabelecendo com o vinho. Acho que vai ser um bom par. Vamos lá. Vamos lá. E que bom a gente poder degustar um queijo aí da terrinha. Exatamente. Um queijo nosso, no meio de todos esses queijos aí, referências mundo afora, né? Nós e temos ter um 6 queijo queijos mineiro nesse patamar é muito legal. Nós temos 6 queijos hoje aqui no nosso trajeto e 4 deles são mineiros. Né? Até agora a gente está aqui em São Vicente, Florestal, São Roque de Minas. Muito legal. Um orgulho para nós. Sem dúvida. Tem um pouco de doçura, né? Uhum. Na época do ano vai fazendo com que o queijo responda de maneira diferente. A acidez está em segundo plano aqui, ele está com mais doçura, está bem macio. E esse doçor que você notou, que você falou do queijo, flui bem com vinho também, né? Também. O rosé, pessoal, é uma espécie de coringa que nós temos na gastronomia. A gente brinca bastante com rosé em várias combinações. E esse aspecto de doçor que geralmente a gastronomia pode nos entregar em alguns pratos, o rosé, ele funciona bem. Então, uma cozinha asiática que tem aquela acidez e alguns elementos com doçor funciona bem com rosé. E, voltando aqui para o queijo, eu acho que fomos felizes também na harmonização. Certamente. Fluiu super bem. Boa escolha.
Pessoal, agora a gente vai para a próxima bateria de degustação e a gente vai fazer uma brincadeira com 2 vinhos nesse momento. A gente vai degustar um branco e um vinho tinto. A gente vai degustar um queijo grana, né? Tipo Sim. grana, que tem uma nota salgada mais marcada. E eu estou apostando numa harmonização com um vinho da uva Albarinho. A gente está muito acostumado com os vinhos albarinhos de Portugal, da região do Minho, que a gente entende como vinho verde. E ali faz alguns albarinhos sensacionais, principalmente de Monção e Melgaço. E a gente encontra esses vinhos, inclusive, no portfólio do Supernovos. Mas o caso desse que nós estamos degustando, que é o Atlantis, é um albarinho espanhol, do outro lado da fronteira, é um logo ali de Mineiro, está praticamente um terroir muito parecido, mas do lado da Espanha, de uma denominação de origem que se chama Rias Baixas, que está muito próximo do Oceano Atlântico, beijando o oceano propriamente dito, e aqui a gente vai ter uma salinidade bem marcada que é comum daqueles vinhedos que recebem os ventos ali dos oceanos o ano inteiro. E é nessa salinidade que eu estou apostando nessa harmonização, no primeiro ponto. A Albarinho geralmente é uma uva que nos entrega muito aroma, uma acidez gostosa e tende a evoluir bem na garrafa. Para aqueles que acreditam que vinho branco é para consumo imediato, a Albarinho nos mostra ao contrário. Funciona bem como consumo imediato e funciona bem também quando a gente guarda ele um pouquinho na garrafa. E o segundo vinho que a gente vai fazer essa harmonização é uma harmonização mais clássica, que eu descobri recentemente, e a gente vai trabalhar com Chianti Riserva. O italiano, ele tem um hábito de harmonizar grana com vinhos tintos. O vinho tinto italiano, ele nos entrega acidez, geralmente, e às vezes essa acidez funciona bem com o salgado do queijo. Eu confesso que vou fazer essa harmonização aqui pela primeira vez, baseada na teoria, então a gente está sendo um pouquinho de bode expiatório aqui nesse momento, Com viu, prazer. meu amigo? E vamos ver o que vai dar aqui. O albarinho tá com um toque, parece um limão, como se fosse um doce de limão, uma coisa Sim. assim. Não sei se você percebe a mesma Sim. coisa. O nariz é muito particular, né? E essa nota que você falou do albarinho, quando a gente pega o albarinho do lado português, a lima é uma nota aromática que a gente sempre vai encontrar. E esse limão um pouquinho mais compotado, talvez, seja do sol ali beijando o Atlântico, que possa entregar essa linha. É instigante esse exercício aqui, viu? Não, essa aqui vai ficar legal. Porque a gente tem um queijo só para 2 vinhos, vai dar um curto-circuito E interessante. um branco e um tinto de escolas bem distintas, de perfis bem distintos. Isso que é legal de brincar na harmonização, né? Esse laboratório. A salinidade do albarinho está bem marcada aqui, né? Essa nota de vinho de beira de oceano mesmo. E aqui no aroma esse Chianti já mostra para o que veio. Tem uma acidez que perdura, né? Também muito gostosa, né? Nota de frutas vermelhas frescas, nota de frutas azuis também. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai comer agora um queijo tipo grana, né? Que, mais uma vez, né? É a escola europeia, né? Que é reproduzida no Brasil também. Pela Poleng, né? Um queijo de maturação prolongada, que está com 12 meses, né, de maturação. Legal. Então é tempo suficiente para ele começar a formar esses cristais, né? Muita gente, quando observa nesses queijos, tipo parmesão, parmigiano, grana, observa uns pontinhos brancos aqui na massa, né? Tem algumas pessoas que falam um cristal de açúcar ou de sal, mas na verdade é um cristal de um aminoácido chamado tirosina. À medida que esse tipo de queijo matura, ele vai concentrando um aminoácido chamado tirosina e quando ele está numa dada concentração, ele se aglutina e forma um cristal, né? Então, esses cristais brancos são de tirosina, eles são um indicativo de que o queijo está bem maturado e maturado, né? Então, aqui é um queijo com 12 meses, tem 1 ano e que já desenvolveu aí notas adocicadas, é um queijo com pouco sal, isso é muito interessante também. Que ainda não desenvolveu muita picância, né? É uma palavra que não existe no dicionário, mas que a gente compreende bem, né? Sim. Então ele ainda não está muito picante. Ele ainda pode ficar à medida que a maturação evolui mais, mas já está bem adocicado, tem um sal moderado, então acho que vai ser um par interessante para os vinhos. Vamos lá? Vamos provar? Por favor. Olha, eu duvidei que isso fosse dar certo. Nossa. Tem uma junção de elementos aqui, pessoal. Essa salinidade desse vinho com salgado.
talvez por não estar no ponto de maturação que você falou, está uma maturação mais curta. É curioso, Funcionou né? muito bem. Eu jamais pensaria num vinho desse para um queijo tipo grana, né? Mas assim, eu conheço o Gustavo, né? O Gustavo jamais ia me colocar em furada, né? E a grande vantagem é a gente poder trabalhar com um portfólio rico, Claro. como o Super Nosso nos entrega, né? Porque quando você pega um alvarinho de Rias Baixas, nessa faixa de preço, de um produtor que faz esse tipo de produto, a gente tem um pouco mais de segurança, inclusive, de fazer essas brincadeiras aí. Parabéns. Obrigado. Sua tacada foi certeira. Foi muito legal, né? No que diz respeito à harmonização clássica, que a teoria chama pra gente, da acidez do Chianti com o queijo, é legal a experiência, mas eu acho que foge um pouquinho, eu acho que o vinho ele sobressai um pouco no quesito harmonização, dá uma sensação gostosa na boca por causa da acidez do vinho. Funciona, mas no quesito de junção de elementos, eu acho que o Alvarinho roubou a cena aqui agora. Não sei se você concorda comigo, mas foi legal aí essa brincadeira pra gente fazer esse experimento. Eu acho que eu fico com o Chianti. Olha que legal. Mas adorei a combinação com o Alvarinho. Me surpreendeu. Muito bom. E a teoria fala que queijo grana pede Chianti. Então essa brincadeira é muito bacana até para isso, né? E aquela história das sensações organolépticas que a gente tem, né? Que é muito pessoal. E isso é muito legal fazer essas experiências, né? De fazer essa história acontecer. Para mim foi uma surpresa. Muito agradável. Que nem estava na programação, diga-se de passagem, né? Foi aos 46 do segundo tempo. Muito bem-vinda. Bom, e agora a gente vai brincar com um Barbera d'Asti. É um Barbera d'Asti bem interessante. Aqui a gente está falando do Poder de Bric, que é um vinho que está também na Feira de Vinhos do Super Nosso. O Barbera é um vinho típico da região do Piemonte e ele entrega para a gente muito frescor, uma boa acidez e notas terrosas também. Um bom Barbera sempre tem que ter uma boa nota terrosa e essa acidez. E a brincadeira com esse Barbera aqui não é nem muito pelo apelo do queijo, propriamente dito, que o Girão vai falar pra gente, mas é porque é um queijo que tem um elemento específico, que quando a gente pensa nesse elemento, uma das regiões que vem em mente, assim, de ponto, é o Piemonte. Né? Então a gente vai brincar um pouquinho aqui de terroirs, né? de elementos da mesma região. Mais uma vez eu digo, não um queijo propriamente dito, mas um elemento que está nesse queijo que o Girão vai falar pra gente. E a gente vai fazer essa brincadeira aqui agora para ver se vai funcionar. Posso falar do queijo já? Por favor. De uma vez? Vamos lá. A gente tem aqui agora um queijo muito curioso, que é um queijo que lembra um pouco o Gouda, é um queijo de origem holandesa, é da Gardelli, que é um queijo com inclusão de trufa, né? Então é um queijo saborizado, né? É um queijo holandês, até na embalagem aqui se diz que é um Original Dutch Flavor Cheese, né? Ou seja, é um queijo de escola holandesa saborizado, né? Com a trufa a gente até percebe aqui esses pontinhos pretos. E como a gente já até testou previamente também, quando você abre a embalagem, ele exala, né? Total. Ele entrega aquilo que você procura, né? Então quem está querendo consumir algum prato ou qualquer preparação com trufa quer que aquele cheiro que lembra gás, né? E que aquilo tome conta, né, do ambiente, né? Isso tudo faz parte da experiência. Então esse queijo aqui, depois que você abre o plástico, imediatamente começa a sentir, né, aroma de trufa. E a gente começa a pensar justamente em vinhos como esse aí que você colocou, né? Barbera, né? Enfim. E é uma observação interessante, pessoal, que não sei se vocês vão conseguir identificar isso. Mas não é um queijo que passa pelo azeite de trufa ou pela manteiga trufada ou algo parecido. A inclusão da trufa em pedacinhos. Tem uma inclusão da aqui. trufa, tem pedacinhos pequenininhos, mas tem. Né? E isso é interessante a gente identificar no produto, né? Porque a gente vê muito produto trufado, mas na verdade passa pelo azeite, passa pela manteiga. Aqui nesse queijo tem pedacinhos pequenininhos, mas nota-se visualmente a trufa ali, além do olfato. E aqui é uma estratégia muito, né, esperta, né, do fabricante aqui, esperta no bom sentido. Ele é um queijo de massa muito macia, né? Um queijo muito macio, que você começa a mastigar, ele vai ficando cremoso na boca, e a gordura, como a gente sabe, é um ótimo condutor de sabor, né? Então, tudo que você coloca gordura, seja um azeite, uma manteiga, creme de leite, né? Você vai ligar sabores, né? Então, é um queijo muito untuoso, muito gordo. Então, esse caráter da trufa, ele fica presente na sua boca ali o tempo inteiro, né? Então, é muito interessante, muito divertido comer esse queijo. Que você tem essa sensação de um queijo adocicado, que lembra um Gouda, né? Um Gouda mais jovem.
com essa presença da trufa ali o tempo inteiro, né, que um queijo de massa mais gorda, mais macia, ele vai propiciar essa permanência do caráter trufado, né, na boca. É muito interessante. E acredito que a sua tacada, mais uma vez, vai ser no Vamos lá. alvo. Vamos apelar essa regionalidade aí entre o É. vinho e essa trufa. Por favor. E o aroma da trufa aqui, não precisa nem chegar tão perto para ver o tanto que evidencia, né? Legal. O vinho é delicioso. Super gastronômico, né? É um vinho que tem 14 graus de teor alcoólico, a gente não nota esse elevado teor alcoólico nesse vinho, né? O tom ele está equilibrado. E harmonizar com trufa, pessoal, não é uma tarefa fácil. A trufa ela sobressai, tanto aromaticamente falando, em boca também a trufa sempre fica bem marcada. Então é difícil a gente achar algo que alcance esse patamar de harmonização com a trufa. Mas o terroso desse vinho, a acidez que ele entrega para quebrar um pouquinho da gordura do queijo, eu acho que fluiu bem, eu acho que fomos felizes aí na harmonização. Com certeza. Não está aquela ligação perfeita, mas ficou legal, eu achei Usou bacana o essa apelo história. da regionalidade. Exatamente. Assim. Que Embora seja um queijo holandês, mas tem a trufa, Sim. que remete ao Piemonte, né, também. Sim. Essa história do Piemonte que me puxou para arriscar essa harmonização, eu acho que a gente foi bem. Bom, e agora a gente vai num Medier, que é um Tokaj propriamente dito. O Tokaj, pessoal, é um vinho da Hungria, é um dos vinhos mais célebres que nós temos no mundo. Não vou lembrar quem que é o autor dessa frase, mas dizem que o Tokaj é o vinho dos reis e o rei dos vinhos. Geralmente, o Tokaj ele é feito com uma uva que ela foi atingida por uma podridão nobre, é uma podridão azul, que é uma uva que fica com uma concentração muito forte de açúcar e perde um pouco do seu líquido. Aqui não é um Tokaj de podridão nobre, propriamente dito, aqui é um late harvest, então é feito com a uva desidratada, mas é um moscar muito bacana e é uma porta de entradas muito legal para a gente entender melhor o potencial do Tokaj. Obrigado. Isso vai dar certo. Com certeza. Aqui a gente está falando, o Tirão vai falar para a gente agora do queijo que nós vamos degustar, mas a gente está falando de uma das harmonizações entre queijos e vinhos mais clássicas que nós temos no mundo. Sim. Né? Diga de passagem, o vinho não é português, o queijo não é português, mas os portugueses têm o hábito de falar que não é um vinho de sobremesa, é um vinho de meditação. É para a gente pensar, né, dar aquela respirada e pensar no que a gente acabou de consumir, do prazer que nós tivemos com as pessoas que nós fizemos aquela refeição. E geralmente nessa hora do vinho de meditação, que eles gostam de te dizer, eles trabalham muito bem com os queijos de mofo azul, que o Girão vai falar para a gente aqui agora. Exato. A gente então, desde o princípio, né, a gente caminhou aqui de um queijo de mofo branco, né, muito macio, teve o queijo Boursin de cabra bem fresco, o Minas artesanal, que tem um pouco de acidez, chegou no grana, no tipo grana, e depois nesse queijo com trufa. E agora, por fim, quando a gente está sempre falando de degustação de queijo, harmonização, mofo azul tem que ficar por último, porque ele é um queijo de sabor muito intenso, predominante, fica muito tempo na boca. E como a gente acabou de falar também, quando tem gordura, tem ligação e permanência de sabor, né? Então você tem um sabor que vai ficar na sua boca durante muito tempo. O gorgonzola, todo mundo sabe, é um queijo que quando a gente começa a mastigar, ele vai ficar muito cremoso, né, na boca e vai demorar muito tempo para poder sair da boca, né? Um queijo forte e que tem essa permanência. O mofo azul, por isso, sempre fica por último. E o gorgonzola é um dos queijos de mofo azul mais famosos, né, mais conhecidos do mundo. Ao lado do Roquefort, né? Os ingleses têm queijo de mofo azul muito bons também. O gorgonzola no Brasil é o mais difundido e vai formar um par espetacular com o Tokaj, sem sombra de dúvida. A gente poderia fazer isso, como você sabe bem, também com o Sauternes, ou poderia fazer isso com o Porto. Com certeza. Outros vinhos de sobremesa, né? Cairia muito bem. Né? Então, um vinho que vai ter mais álcool, mais açúcar, para poder suportar, né, a personalidade, vamos dizer assim, desse queijo, que realmente é muita gordura e o sabor, né, intenso do mofo azul, que pede
um amortecimento, né, vamos dizer assim, na boca, e o vinho vai entregar isso com certeza, né? Fato. Aqui, quando a gente fala de harmonização clássica, geralmente não tem erro. E quando o Dirão falou de harmonização com vinho do Porto, pessoal, só vou deixar aqui uma dica. Tenta explorar o Porto estilo Tawny e não o Rubi, porque o Tawny, os dois têm um doçor muito marcado, mas o Tawny ele tem um acastanhado maior e geralmente nessa harmonização funciona melhor. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Desculpa. Aqui a gente está falando de uma harmonização de contrastes, né? Uhum. O doçor com o salgado. E é um queijo um pouco mais salgado também. Sim. E por incrível que pareça, esses contrastes, essa harmonização por pontos extremos funciona muito bem e dá uma sensação na boca, uma sensação organoléptica muito legal. Aqui a gente não tem nenhuma junção de elementos, é bem atrito mesmo, mas é um atrito saudável, né? Se é que pode se dizer assim. Eu enchi a boca de gorgonzola agora para ter essa sensação. E essa cremosidade que o vinho entrega com esse doçor, né? Eu quero a minha boca toda... falando, esse vinho está perfeito, inclusive. Eu quero a boca toda revestida pelo queijo para provar o vinho. Que legal. Isso é um fim de refeição Fantástico. magnífico, né? Fantástico. Como eu disse aqui, não é para a sobremesa, é para a meditação propriamente dito, né? Funciona bem. E se cabe essa observação, funciona muito bem também, pessoal, a gente explorar um pouquinho o queijo de mofa azul, o vinho doce com alguma fruta fresca. E aí, nesse caso, a gente pode brincar com damasco, com figo. Castanhas também. Castanhas. Funciona muito legal essa brincadeira, fazer esse mix ali de frutas, queijo de mofa azul, no caso aqui o gorgonzola, e um vinho doce. Eu acho que a gente fecha muito bem qualquer refeição. Deixo a dica aí para vocês. Muito bom. A gente fez um percurso aqui super rico, né, Gustavo? Com certeza. Então ficamos a maior parte do tempo aqui até com queijos nacionais, o que é muito bacana, né, da gente ver. Mas de escolas diversas, né? De escolas diversas, muitos deles mineiros, né? A maioria deles aqui são queijos mineiros, de vários estilos, né? Cabra, mofo branco, mofo azul, um queijo da escola do Grana, um queijo de escola holandesa e um exemplar tipicamente mineiro, né? Então a gente pegou uma parte desse portfólio muito rico, né, do Super Nosso, né, de queijos, que eu atuo, né, diretamente como consultor também, então é um portfólio muito, muito variado e que dá margem para a gente poder fazer 1000 combinações, como a gente, né, provou aqui. Então fica o convite para todo mundo que está nos assistindo aí para fazer essa experiência junto conosco, né? Então os queijos, os vinhos estão no Super Nosso e podem fazer junto conosco essa verdadeira viagem aqui, Brasil e mundo afora, e acompanhar também os conteúdos especiais que estão sendo produzidos para essa 11ª Feira de Vinhos também, além do nosso curso, os demais conteúdos, né, para poder participar dessa maneira especial, né, que a época pede também. Com certeza. Mas que a gente continue entregando, né, conteúdo de boa qualidade e experiências boas, né, para vocês terem nesse período em casa. E pessoal, mais uma vez eu falo, explorem de uma forma muito bacana esse portfólio que o Super Nosso nos entrega. Aqui a gente brincou com várias uvas que nós brasileiros exploramos poucos, a gente falou de verdeiro, falamos de alvarinho, pinot gris, saímos um pouquinho ali da zona de conforto e o Super Nosso, o portfólio, a adega do Super Nosso nos proporciona isso e é muito legal quando a gente tem essa diversidade para brincar, essa diversidade para poder explorar e arriscar também. Isso eu acho muito legal. Muito obrigado a todos, agradecemos ao Super Nosso pelo convite e deixamos aí a sugestão para vocês nos acompanharem, né, nesse curso em casa com os queijos e com os vinhos. É isso aí. Saúde, meu amigo. Saúde. Obrigado. Saúde, pessoal. Saúde.